associação de doentes da urticária crónica, chama-se AP Urtica, tem 2 anos de existência, foi criada em plena época pandémica, com todas as dificuldades associadas, e de facto é uma associação que pretende reunir os doentes de forma a criar grupos de apoio para dar voz aos doentes, no fundo, para que eles passem a ser uma parte da gestão da sua própria doença, ajudá-los a tirar dúvidas, até porque muitas vezes os médicos não têm tempo nas consultas para dar toda a informação que os doentes precisam e porque na verdade este apoio não existia. Eu própria sou doente de urticária crónica, sofri bastante durante 4 anos até ter a minha doença controlada, até porque como na urticária, como sabem, cada caso é um caso, não é? E, portanto aquilo que resulta para um doente não resulta para o outro e são casos difíceis de tratar, são casos que as pessoas sentem-se muito desacompanhadas e, portanto, desde o início até do meu processo, que os médicos com quem falei sempre me disseram que era uma associação necessária para ajudar os doentes. Foi criada com o objetivo de representar os doentes em Portugal, junto da comunidade médica, das próprias instituições políticas que tomam decisões que os afetam depois no dia-a-dia. Portanto, a primeiro instinto, representação dos doentes, depois auxiliar na divulgação da doença, tornar o processo dos doentes mais simples e acompanhá-los tirando dúvidas, por exemplo, e uma série de outros objetivos. Na verdade, representar os doentes, defender os direitos destes doentes e contribuir para melhorar a sua qualidade de vida, aumentar a visibilidade da doença e promover a educação pública e também melhorar a capacidade de intervenção da própria associação neste âmbito, não é? Portanto, na comunidade. Além dos objetivos gerais de representar os doentes junto dos stakeholders, existem uma série de objetivos estratégicos que nós seguimos e que pretendemos que facilitem a concretização dos objetivos principais, não é? Portanto, nós pretendemos representar junto às autoridades e dos particulares os interesses dos próprios doentes, promover a melhoria da qualidade de vida de portadores de urticária, defender os direitos destes doentes e nas suas atividades sociais e profissionais que muitas vezes são afetadas, sem que isto seja de facto considerado uma doença crónica, que as pessoas possam pedir uma baixa, por exemplo. No meu caso eu tive 4 anos a sofrer imenso e sem conseguir pôr uma baixa. Aumentar a visibilidade e promover a educação pública sobre a urticária, portanto sensibilizando e fazemos vários contactos com a comunicação social para o fazer ao longo de todo o ano, claro que em particular no mês que se aproxima, no mês de outubro, que é o mês da sensibilização da urticária. Promovemos iniciativas de índole educacional, seja isso também social e cultural, seja junto dos próprios doentes, para que se reúnam em grupos de apoio, por exemplo. Promovemos o contacto e a articulação entre as pessoas e as famílias que têm urticária e profissionais de saúde, investigadores, participando, por exemplo, em estudos de investigação ou estudos epidemiológicos da própria doença. Despertamos o interesse na colaboração da investigação, também junto das farmacêuticas e da própria comunidade médica. Promovemos uma abordagem multidisciplinar do diagnóstico precoce e motivamos a introdução de novas opções terapêuticas junto dos profissionais. Divulgamos fontes de informação credível, que é uma grande dificuldade nesta doença, porque há muita informação dispersa que não é fidedigna e as pessoas muitas vezes recorrem, por falta de tempo, para procurar ajuda profissional, ou a ajuda profissional não tem tempo para dar toda a informação, as pessoas procuram a informação depois na internet e muitas vezes ela não é fidedigna. E portanto promovemos esta informação técnica credível, baseada em artigos científicos, facilitando a linguagem para que chegue aos doentes. E depois procuramos manter e estabelecer protocolos de colaboração com outras associações, com outras entidades, angariar fundos também junto de outras instituições que possam ajudar a promover as nossas atividades. A associação tem apenas 2 anos. Esta ligação tem sido relativamente produtiva, mas ainda é curta, e não é curta
por causa dos médicos, é curta porque nós também estamos ainda com poucos recursos para chegar a todo lado e, portanto, temos tido uma colaboração mais estreita, temos um conselho médico na nossa associação, portanto está nos estatutos e temos 10 médicos que nos apoiam sempre que nós, ou porque nos chega uma dúvida de um doente, ou porque precisamos de criação de conteúdos para os nossos canais de comunicação e, portanto, contamos com o apoio desses médicos, mas também com os próprios centros hospitalares que nos contactam pedindo apoio para fazer palestras para doentes, palestras para médicos e, portanto, ajuda da nossa parte a divulgar a associação, porque os médicos têm um papel muito importante nesse ponto, e de facto esta interação pode ser alargada, assim seja possível, não é? No caso atual, nós somos essencialmente parceiros dos centros e o CARE, portanto os centros de referência e tratamento para a urticária e também dos centros que estão a candidatar-se a serem centros e o CARE, portanto são os contactos mais próximos que temos estabelecido e gostaríamos que eles fossem alargados a todo o país, já temos outros convites para nos deslocarmos ao norte e fazermos palestras também dedicadas a reunir doentes, não é? Portanto, um encontro de doentes, mas também para médicos, ainda o fizemos também aqui em Lisboa na passada semana. Muito bem, esse é precisamente o tema deste ano, na celebração do Dia Mundial da Urticária, é a qualidade de vida. Primeiro, eu acho que mostrando o nosso exemplo, o nosso caso de pessoas que sofreram bastante com a doença, eu sofri imenso, eu, hoje em dia olhando para trás, não sei como passei aqueles anos da minha vida, muito sinceramente, considero que não vivi, eu sobrevivi durante aqueles anos e hoje em dia estar bem, saudável, aquilo que eu considero saudável, que é, eu tenho a doença, eu consegui controlar a doença, faço uma medicação diária, e de facto esses exemplos de que é possível reconquistar a qualidade de vida é o melhor para quem está a sofrer neste momento. Outra forma de o fazer é de facto divulgar ao máximo o protocolo internacional de tratamento da urticária para que todos saibam quais são as opções terapêuticas que podem seguir, não é? Portanto, obviamente com o conselho médico e com a intervenção do seu médico, mas se as pessoas estiverem mais informadas, também passam a ser gestores da sua própria doença, para que seja atingido o mais rápido possível o ponto de regresso à qualidade de vida, digamos assim, não é? Portanto, eu acho que são estes dois pontos. Essa interação ainda é muito estreita, ainda é muito curta, também precisamente por causa da associação ser muito recente. Nós temos desenvolvido alguns contactos que essencialmente têm a ver com o facto da urticária crónica não ser ainda considerada uma doença crónica e ainda não é visto como uma doença que cause um impacto na qualidade de vida assim tão significativo. E quem pensa assim é porque de facto nunca sofreu de urticária crónica. É uma doença completamente incapacitante e devia de facto este estatuto incluir esta doença como doença crónica. E portanto temos desenvolvido esforços junto de partidos políticos na Assembleia da República, junto da Comissão de Saúde, para depois conseguirmos fazer ver a nossa posição, a posição dos doentes e dar alguma visibilidade, no fundo, a esta comunidade, não é? Não é só uma doença que não é valorizada, é uma doença que ainda por cima sofre daquele estigma de ser desvalorizada, porque quem é que nunca disse, estou aqui com uma urticária? Isso depois desvaloriza quem de facto sofre de urticária, porque não é uma simples comichão, não é? E portanto, e quem sofre disto diariamente sente o impacto que isto tem na qualidade de vida. Os doentes que são seguidos nos centros hospitalares, com medicação biológica, por exemplo, têm que preencher questionários de avaliação da qualidade de vida. E no meu caso, eu hoje em dia sei que eu me tornei tolerante à dor e ao sofrimento preenchendo aqueles questionários. Portanto,
quem avalia aqueles questionários que eu preenchi na altura considera que eu me mantive estável na qualidade de vida ao longo daqueles 4 anos. Não foi assim, foi-se degradando a qualidade de vida, a minha tolerância que foi aumentando e, portanto, não se nota um agravamento da qualidade de vida, sendo que ela se agravou brutalmente. Eu quase já não tinha vida, como eu disse, não é? Portanto, percebo perfeitamente hoje em dia o sofrimento que passei naquela altura e que, pronto, a pessoa tenta sempre a seguir a sua vida o melhor que pode e muitas vezes desvalorizei o sofrimento. Em relação à importância que os médicos têm na divulgação da associação, que é muito recente, é de facto uma associação que por só ter 2 anos não é ainda do conhecimento alargado nem dos doentes nem dos próprios médicos, e isso é um papel muito importante, porque através desta divulgação, se nós chegarmos a mais médicos, cada médico atende uma série de doentes na sua consulta e, portanto, eles podem ser o porta-voz para que o doente contacte a associação, tenha mais informação que o próprio médico muitas vezes não tem tempo de dar nessas consultas, algum apoio psicológico também, com esta comunidade que já foi criada na Associação de Apoio aos Doentes, e portanto eles têm um papel importantíssimo na divulgação da associação. Em relação ao Dia Mundial da Urticária, que se aproxima, e o próprio mês de outubro, que é o mês de sensibilização para a urticária, a Associação tem acompanhado a nível internacional a instituição UCARE, que tem preparado com as associações de doentes de todo o mundo um website específico para a divulgação do Dia Mundial da Urticária, com todas as atividades a serem divulgadas, as atividades públicas a serem divulgadas no website geral. E depois temos uma série de outras atividades, por não serem de âmbito público, não estão divulgadas no site, mas estão nos nossos canais de comunicação. Nós temos as redes sociais, Instagram e Facebook, e temos o nosso site. Que atividades são essas? Aqui é aberto ao público, vamos ter um piquenique no próximo sábado, para o piquenique, encontro de doentes, um encontro social de troca de experiências. Depois temos participado em palestras com médicos que já estavam agendadas para divulgação também da doença e dos objetivos da associação e como é que os médicos podem colaborar. Vamos participar no congresso da SPIKE também, dia 6 de outubro. Temos feito novo conteúdo para o nosso website que vamos divulgar também na primeira semana de outubro, em princípio. Nós fizemos um vídeo também com uma doente, foi um vídeo que foi feito com doentes de todo o mundo, de urticária, foi escolhida uma doente portuguesa que já teve o apoio inicial da associação, que estava em grande sofrimento quando nos contactou e, portanto, no espaço, apesar da associação ter 2 anos, no espaço de 2 anos, esta paciente também obteve a ajuda da associação e tem a qualidade de vida de volta, e por isso foi este doente escolhida para o vídeo deste ano, para representar Portugal. Esses vídeos estão a ser também divulgados nas nossas redes sociais, de 2 em 2 dias sai um vídeo novo, sai um conteúdo novo. Existem conteúdos produzidos pela UCARE que a associação traduziu para português, vários cartazes, são ao todo 14, que vão ser divulgados por estes dias e por este mês da urticária, com mensagens dirigidas aos doentes para que procurem a ajuda das associações, a ajuda dos médicos especialistas, que consultem um médico, com o objetivo sempre de atingir a qualidade de vida, que é o tema precisamente deste ano. Nós estamos sempre disponíveis, aliás, divulgámos até também nas nossas redes sociais, a propósito da palestra que fizemos na sexta-feira, divulgámos nas nossas redes sociais que estamos disponíveis para fazer palestras com médicos nos próprios hospitais, se causar menos impacto na vida que nós sabemos ser muito atribulada de toda a comunidade médica, e por isso estamos disponíveis para ir aos sítios e fazer palestras dedicadas aos médicos, para que percebam o impacto de facto que isto tem na vida dos doentes, quando escolhem uma opção terapêutica, por exemplo, quando acham que o doente ainda aguenta determinado tipo de medicação, ou pronto, isto às vezes nós sabemos o impacto, pelas nossas experiências pessoais, o impacto que isto tem e o sofrimento que causa.